Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos nesta semana imediata, preparando o Natal. Alegria mesmo. E por quê? Porque o Natal é alegria, né? A gente costuma mandar para as pessoas mensagens de Natal, desejando um Feliz Natal. Mas por que é que a felicidade e a alegria estão tão próximas do Natal? Bom, o primeiro cartão de Natal que foi enviado na história foi um cartão que não veio pelos correios, mas foi enviado por Deus, pelos seus mensageiros, os anjos, que vieram trazer uma mensagem de alegria. Naquela noite santa, os pastores dos arredores de Belém receberam uma notícia. Um anjo apareceu para eles, e é claro, aparece anjo, qual é a reação do ser humano quando vê um anjo? É o pavor, é o temor. Mas o anjo disse, não tenham medo. E por que é que não é de se temer? O anjo disse, eis que eu vos anuncio uma grande alegria. A palavra anuncio em grego, euangelizomai. Eu vos evangelizo, né? O latim é tão importante esse evangelizar, que o latim nem ousou traduzir. Ele diz, ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum. Eu vos evangelizo uma alegria. A alegria do Natal. A mensagem do Natal é uma evangelização, é uma boa notícia. Euangelion quer dizer isso, uma boa nova, uma novidade. Talvez a única novidade. Sim, porque todo o resto é velho. Ou seja, qualquer notícia que você encontrar, que você receba, é tudo coisa que já aconteceu. Não existe aquela coisa do único, do irrepetível, como no Natal. No Natal existe um único acontecido na história, um hapax, de uma vez e para sempre. Deus veio até nós como Salvador. E essa é a boa notícia. Esta é a boa nova. Evangelizo vobis gaudium magnum coderit omni populo. É uma alegria que é para todo o povo. Quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é Cristo Senhor. Um Salvador. No original grego, soter. Eis aí a razão da alegria, não é? A razão da alegria não é uma alegria carnavalesca, não é a alegria do peru de Natal, não é a alegria simplesmente das músicas, das luzes, das árvores, do panetone, do Papai Noel. É uma alegria mais profunda. É uma alegria que nenhum acontecimento pode nos tirar. Porque é uma alegria da eternidade que entra no tempo. Sim, não é à toa que nós cristãos marcamos com a noite de Natal o ano zero. Por quê? Porque é ali que o tempo é tocado pela eternidade. É o ano zero. Porque, na verdade, esse é o momento em que a eternidade entra no tempo para nos salvar. E por que é que a gente perdeu a noção dessa grande notícia, deste Evangelho que é o Natal?
nós perdemos essa noção, em primeiro lugar, porque nós perdemos a noção de salvação. Se eu for perguntar para as pessoas na rua, elas não se sentem minimamente perdidas, não é? Ou seja, as pessoas não veem que estão perdidas. Por isso não tem nenhuma novidade boa, não existe nenhuma notícia alegre em dizer, olha, nasceu um Salvador. Por quê? Porque as pessoas estão contentes. Então vamos, antes de falar mais e aprofundar essa mensagem, este evangelho, esta boa notícia, essa alegria do Natal, acho que a gente tem que pôr o pé no chão primeiro e entender o que é esta perdição na qual nós nos encontramos. Veja só, no Evangelho, no próprio Evangelho de São Lucas, quando Zacarias, né, fala pela primeira vez, depois de ficar um tempo mudo no nascimento de seu filho, São João Batista, ele fala como verdadeiro profeta que já aponta para as coisas que estão acontecendo, que Deus, nas suas vísceras de misericórdia, né, dia splanchna eleus, por causa das vísceras de misericórdia, per viscera misericordiae Dei nostri, Deus enviou para nós um sol nascente. Nós fomos visitados, né? A visita, em grego episkopé. Nós fomos visitados por um sol nascente, sabe por quê? Porque nós estamos sentados nas trevas. Nós estamos, sim, na sombra da morte. Essa é a situação da humanidade. A situação da humanidade é que nós estamos sentados nas trevas e no pecado. Então, pergunte para a pessoa, né, que passa na rua. Pergunta para ela, escuta, onde que a gente vai depois que morre? Se você encontrar alguém que crê em alguma coisa, né, essa pessoa vai dizer, a gente vai para Deus, não é isso? Pronto, vai para Deus. Faz uma segunda pergunta. Pergunta para ela, mas escuta, não existe o inferno? Mas para ir para o inferno, certamente vai ser a resposta que muitos dirão. Para ir para o inferno precisa aprontar alguma coisa, né? Precisa fazer alguma coisa de muito grave. Eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém, então não tem por que ir para o inferno. Veja o que é que se instalou na cabeça das pessoas. Primeira coisa, pecado. Quem diz o que é pecado não é Deus. Não é Deus que veio do céu nos dizer quais são os pecados, como aconteceu lá no Antigo Testamento, onde Deus deu a Moisés as tábuas da lei e disse, olha, o pecado é isso aqui. Não é Deus quem diz o que é pecado. Quem diz o que é pecado é o legislador humano no Código Penal, né? Como no Código Penal, roubar ainda é crime e matar ainda é crime. Então, pronto. Pecado é só quando eu cometo um crime reconhecido pelos homens no Código Penal. Agora, veja só, não é sumamente estranho que sejam esses legisladores humanos, pecadores e corruptos, que irão ditar as normas e colocar as regras de quem vai entrar ou não no céu? Não tem alguma coisa de incongruente com isso aí? Não tem problema, talvez? Né? Quem é que diz o que é que eu tenho que fazer para entrar no céu? Então, vejam só, para a maior parte das pessoas, eu preciso fazer alguma coisa para ser condenado para o inferno. Não preciso fazer nada para ir para o céu. Só que é exatamente o contrário. Ou seja, você não precisa fazer nada para ir para o inferno.
Basta você desengatar o carro, deixar no ponto morto, ele vai sozinho. Por inércia. O inferno é o lugar para onde todos nós iremos se não tivermos um Salvador. É isso que quer dizer a palavra Salvador. E se a gente não entender isso, nós não entendemos a alegria do Natal. Porque é que o anjo vem dizer uma boa nova, vem evangelizar uma alegria. Nasceu o Salvador, sabe por quê? Os pastores lá de Belém, há 2000 anos atrás, sabiam que nós estávamos perdidos. Sabiam que se não viesse um Salvador, nós estaríamos perdidos. Zacarias, lá quando nasceu João Batista, sabia que nós estamos sentados. Né? Deus mandou um sol nascente para iluminar aqueles que estão sentados na sombra da morte. A palavra é sentado mesmo. Kathemenos, não é uma adaptação minha, é a metáfora que é usada, ou seja, você está sentado na morte. Então, vamos colocar aqui, já que estamos nas metáforas, né, entender. O anjo nos diz, nasceu um Salvador que é Cristo Senhor. Quem é o nosso Senhor? Se nós estamos nos pecados, nós estamos sentados no pecado, você está acorrentado, você é escravo. E a maior parte das pessoas vive a escravidão sem notar que são escravos. A pessoa vive de suas compulsões. Ele é escravo, por exemplo, da impaciência, da raiva, do rancor, do ódio, da mesquinharia egoísta. Ou seja, a pessoa está lá, ela se comporta como uma criança mimada em tudo. Qualquer contrariedade, qualquer coisinha que não seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, a pessoa esperneia. Ela não é capaz de se livrar da miséria, de se livrar dessa corrente da impaciência, do rancor, do mau humor. Ah, mas para sair desse mau humor, o que é que ela faz? Para ter alegria. Ela troca de corrente. Tem a corrente do mau humor, da raiva, da impaciência. Então agora vamos nos acorrentar em outra coisa. Na bebida, na droga, na pornografia, no sexo desregrado. Porque aí sim eu vou ser alegre. E a pessoa não consegue se livrar disso. Nós estamos numa sociedade onde a compulsão pecaminosa é a regra. O diabo nos tem amarrados, e bem amarrados. As pessoas não são livres para dizer não, não quero beber. Não quero cometer adultério, porque isso está destruindo minha família. Porque isso está destruindo a minha saúde, porque isso está me tirando a paz, me está tirando a alegria de viver, porque eu estou vivendo um grande tédio, uma grande tristeza, uma grande depressão, um grande marasmo. As pessoas não entendem que estão amarradas no pecado e na morte. E por isso, porque não entendem isso, querem mais do mesmo. Está entendendo? É assim, o negócio não resolve, então tem que tomar mais uma dose. Aí não resolve, tem que tomar a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose, a quinta dose. Então, muito bem, porque o que interessa é que tem que ser uma dose mais alta da mesma desgraça. Né? Mas não seria mais sensato pensar que talvez a coisa não esteja resolvendo? Você só está se escravizando cada vez mais. Que você escolheu um Senhor cruel. Não seria melhor você, como o filho pródigo do Evangelho, notar que na casa do meu pai eu era livre. Agora esse patrão cruel aqui me leva a desejar a comida dos porcos.
Meus queridos, quando nós nascemos escravos de Satanás e perdidos. Sim, perdidos. Tão logo adquirimos a idade da razão, começamos a pecar, começamos a ofender a Deus, começamos a merecer o inferno. E essa é a situação da humanidade. São 7 bilhões de habitantes neste planeta que não sabem que precisam de salvação. Antigamente, pelo menos, aquele 1 bilhão de católicos sabia que precisava de salvação. Agora parece que até mesmo nós católicos esquecemos o Evangelho. Né? As pessoas, não, Deus é bom. Imagina se Deus vai condenar alguém ao inferno. Mas, meu irmão, acontece o seguinte, a condenação ao inferno já está garantida pelos nossos pecados. Este é o status atual. Esse é o status quo no qual nós nos encontramos. Só que é necessário agora evangelizar. Para as pessoas que estão sentadas na sombra da morte, o que é que vem? Vem uma luz, um sol nascente para dirigir os nossos pés. Tus podas remon, nossos pés. Onde? Eis rodam eirenes, no caminho da paz, no caminho da salvação. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados por Deus. Mas e aí? Nós vamos ou não vamos perceber a necessidade de um Salvador? Gente, imagine que você esteja numa masmorra, numa prisão escura, úmida, fétida, infectada, ou em que você esteja doente. Você esteja à beira da morte, numa situação cruel, dentro de uma prisão, com um carrasco, com um carcereiro crudelíssimo, que chicoteia você e mantém você amarrado em correntes, passando fome. E que essa seja a situação de 7 bilhões de pessoas. De repente, um anjo diz: eu vos anuncio, evangelizo vobis, gaudium magnum. Eu vos anuncio, eu vos evangelizo, alegria. Hodie natus est vobis salvator. Hoje nasceu para vós um Salvador, qui est Christus Dominus, que é Cristo Senhor. Eis a alegria do Natal. Nós estamos salvos. Nós aqui sentados, acorrentados, encarcerados na masmorra da sombra da morte, veio um Salvador. Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o Deus onipotente veio, mas não veio com seu poder e força para nos assustar. Veio como um menino, inerme, desarmado, frágil, vulnerável, inofensivo, para que ninguém tenha medo dele e dele se aproximar. É isto que o anjo anunciou aos pastores. Disse aos pastores: eis o que servirá para vós de sinal, to semeion. Vocês vão encontrar um menino, uma criança. E essa criança que eles encontram, ele diz claramente:
panis involutum et positum in presepio, enrolado em faixas e colocado numa manjedoura, num coxo, se você não entende a palavra manjedoura. Este é o sinal para vós. Os pastores foram, encontraram, e é interessante notar aqui, só um parênteses, né, que eles foram e encontraram, mas não encontraram imediatamente a criança. O que está dito no Evangelho de São Lucas é o seguinte: eles foram apressadamente e encontraram e Maria, e José, e o menino. Nós terminamos o ano de São José dia 8 de dezembro. Sabe por que a gente concluiu o ano de São José? Para São José começar mais intensamente a sua missão na igreja. Ele é o patrono da igreja, o padroeiro da igreja, o protetor da igreja. Nesse Natal, nós precisamos encontrar Maria, José e o menino. Isso aí. E encontrar o menino Jesus, que nós iremos receber das mãos bondosas de Nossa Senhora e de São José. O divino casal, daquela sagrada família, o casto casal de Belém, nos entrega o menino, nosso Salvador. Receba a graça do Natal. Mas para você receber a graça do Natal, você precisa entender o que é que precisa ser feito. Vós sois meus amigos, se guardardes os meus preceitos, disse Jesus. Agora veja só, quando você recebe uma criança recém-nascida, como é que você faz? Eu tenho uma das missões assim mais árduas da minha vida de padre, essa história de batismo. Quando o árduo não é o batizar, aqui depois do batismo, vem os pais e diz: padre, segura a criança para tirar uma foto com ela. Eu tenho pavor, eu tenho todo tipo de medo, porque eu não fui treinado para segurar uma criança recém-nascida, né? Ela não é firme, você tem que pôr o braço por baixo. Eu sempre acho que eu não estou apto para fazer isso. E eu tenho medo. Inclusive as mães, até as próprias mães, elas têm um certo medo instintivo, né? Ela está lá com a criança, quando alguém chega e diz: ai, deixa eu segurar ele um pouquinho. A maior parte das mães entrega, mas entrega com muita resistência. Entrega segurando. Entrega porque por causa da fragilidade da criança. Pois bem, duas coisas aqui que eu gostaria de fazer notar. Primeiro, Nossa Senhora e São José não têm medo de nos entregar o menino Jesus. Eles não são assim, temorosos. Eles querem dar o menino Jesus. Mas para receber o menino Jesus, você tem que estar apto para não ofendê-lo. Vou dizer uma coisa que causa até uma certa dor só de pensar. Você recebe a criança e não somente deixa cair a criança, você machuca propositadamente a criança. Imagine uma criança recém-nascida com escoriações de maus tratos. Horrível, né? De pensar, é uma coisa... Mas é o que nós fazemos com Jesus quando pecamos. Nós recebemos Jesus das mãos de Nossa Senhora. Nós recebemos Jesus das mãos de São José. E nós o maltratamos. Peça perdão. Peça perdão dos pecados que você fez, do que você fez com o menino Jesus. Quando a gente pensa: eu ofendo Jesus e o maltratei na cruz, adulto, grande, né? Tudo bem, a gente tem uma noção do que é a ofensa cometida contra Jesus, mas
quando a gente pensa a ofensa feita contra o menino Jesus, isso é mais contundente, isso afeta mais a nossa imaginação e você começa a compreender melhor o que é a ofensa feita a Deus no pecado. Você que vive abraçado com o pecado. Então vamos lá, vamos decidir por Deus. Não tem esse negócio, não, padre, mas deixa eu viver só um pouquinho mais no pecado. Eu vou me converter, mas eu estou pensando em 2022 me converter, porque aí quando, por dezembro de 2022, mas espera lá. Se você está com a criança na mão, machucando esta criança, quem que diria, não tem problema, pode continuar ofendendo a criança mais um ano? Nossa Senhora, em suas aparições, já disse e repete e fala e insiste que o seu filho está sendo constante e gravemente ofendido. É o pedido do coração de uma mãe que não quer mais o seu filho ofendido. O pecado é uma ofensa a Deus. Nós estamos tão empedernidos, com o coração de pedra, que nós já perdemos a noção do que é ofensa a Deus. Então talvez essa imagem do menino Jesus, frágil, inerme, inofensivo, indefeso, nas mãos de um facínora, nas mãos de um cruel. Quando nós pensamos em Herodes, nos santos inocentes, nós temos uma noção do que é que nós fazemos quando pecamos. E fazemos isso contra o menino Jesus. Por isso, nesse Natal, vamos agradar o coração de Jesus. Santa Teresinha, que não por acaso era do menino Jesus, né? Existe uma grande devoção carmelitana pelo menino Jesus. Santa Teresinha insiste em seus escritos e nos ensina como grande doutora da Igreja que verdadeiramente nós temos que viver para agradar Jesus. No seu francês ela diz faire plaisir a Jésus. Agradar a Jesus. É Natal. É Natal e nós precisamos dar um presente a Jesus. O primeiro presente que você deve dar, assim, o resto do chão, aquilo que é a base do edifício do amor, é parar de ofender. Você não pode chegar e dizer, mamãe, eu vou te dar um presente de Natal, mas eu vou continuar cuspindo no seu rosto. Eu vou continuar esbofeteando o seu rosto. Eu vou continuar xingando a senhora. Eu vou continuar ofendendo a senhora. Não tem sentido. Você pode dar o presente de Natal, mas a primeira coisa que tem que estar no seu coração é o firme propósito de parar de ofender. Aí você vai dizer assim, padre, mas eu não tenho força. Eu não consigo. Pois receba a graça do Natal. O Natal é uma graça porque ele vem como Salvador. Ele vem como sol nascente, oriens ex alto, para iluminar quem está sentado na sombra da morte. Quer dizer o seguinte, você está sentado no seu pecado, né? Você já se instalou ali. Você precisa entender que esta situação de pecado como projeto de vida precisa terminar e terminar já. E Deus vem como luz para te dar esta graça. Ele quer te dar esta graça. Ele está com as mãos
abertas, oferecendo essa graça a você. Receba a graça do Natal. A Virgem Maria quer dar esta graça. São José quer dar esta graça. Ele vem. E ele vem como luz para conduzir os seus pés, iluminar os seus pés. Ele vai te colocar diante de decisões reais, agora, no seu hoje. Odie. Hoje, Deus coloca, você sabe o que você tem que fazer hoje. Mas padre, como vai ser? Eu vou aguentar daqui a 6 meses. Não é 6 meses, é hoje. Você sabe o que você tem que fazer hoje. Ele está dando a você a graça da decisão hoje. Ele sabe e você sabe. Ele e você sabem o que tem que ser feito. Ele é luz para iluminar os seus passos. Corte hoje seus vínculos com o pecado. Porque ele vem para iluminar os seus pés no caminho da paz, para trazer paz para o seu coração. Por quê? Para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos sem temor, em santidade e justiça todos os nossos dias. É para isso que Jesus vem, para nos libertar das mãos dos nossos inimigos. Por isso ele é Salvador. Existe um Salvador porque existe um inimigo que nos escraviza, que nos acorrenta, né? E os demônios que hoje nos escravizam irão nos atormentar no inferno. Eles têm sede de nos ver no inferno para nos poder atormentar durante toda a eternidade. Liberte-se disso. Peça a ajuda dos anjos. No Natal, Nosso Senhor envia os seus anjos para nos ajudar também. Assim como enviou aos pastores. Você tem aí, junto de você. Você vai dizer, mas não, padre, eu não tenho. Padre, eu já fiz coisas horríveis. Não me interessa se você fez coisas horríveis, até mesmo votos e ofertas ao próprio Satanás. Ninguém é mais forte do que o Deus forte que nasce no Natal. Ele vem na aparência da fragilidade, mas ele vem para você. E ele vem para você. E a primeira coisa que você tem que fazer é esta atitude de humilde confiança. Nada atrai mais o coração de Deus do que a humildade. Quem é humilde? A gente vê isso claramente quando Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo, né? 9 meses atrás, quando o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem cujo nome era Maria. O anjo chegou para ela e saudou Maria de uma forma inusitada. Não como aos pastores, não temais, mas primeiro o anjo elogiou. É a única vez em todas as Sagradas Escrituras que um anjo elogia um ser humano. O anjo diz, Haire Maria, que charitomene, Ave Maria, gratia plena. Gratia plena. E Maria, humilde, ficou perturbada com essa saudação. Como quem diz assim, gratia plena, eu? Porque uma das grandes maravilhas de Nossa Senhora é que Deus escondeu Maria dela mesma. Deus escondeu Nossa Senhora dela mesma, de tal forma que ela não sabia a sua grandeza. E então, diante desta humildade, o anjo esclarece o que Deus vai fazer. E ela, humilde, aceita aquilo que Deus quer. Respexit humilitatem ancile sue. Deus olhou para a humildade da sua serva. E quando viu aquela humildade, confiante, ela que já estava cheia de graça, recebeu a graça encarnada no Senhor Jesus Cristo. Então veja, no Natal, Deus vem para os humildes.
quando você olhar para o presépio, lembre-se o seguinte, que Deus poderia ter nascido no palácio de César. Jesus poderia ter vindo e ter nascido em Roma, no meio do fausto, da nobreza, da riqueza, do luxo. Mas ele não veio no meio da riqueza de César. Jesus veio na pobreza de uma manjedoura. Então isso quer dizer o seguinte, que se o seu coração for um palácio de César soberbo, ele não virá. Mas se o seu coração for pobre e humilde como a manjedoura, ele virá. Confie. Se você está duvidando que Deus pode fazer isso com você, não é? Por causa da sua pobreza, miséria, dos seus pecados, da sua desgraça, mas é exatamente esta a prova de que Ele vai fazer com você e não com outro. Se você reconhece a sua miséria, mas reconheça de forma confiante. Reconheça com confiança. Meus queridos, o Natal veio e veio para nos trazer a salvação. Ode natus es nobis salvator. Tem salvação para você. Você que já estava resignado com seus pecados, você que já estava acomodado com seus pecados, você que já estava sentado na sombra da morte, receba essa luz que vem do alto. E então o Natal será alegre. E então o Natal será feliz. Por mais que você olhe ao redor e só veja miséria, os pastores não ficaram ricos do dia para a noite. Naquela noite fria, eles foram apressadamente para Belém. E o que encontraram lá? Sinais pobres e miseráveis. Servirá para vós de sinal uma criança envolta em faixas e um coxo de animais. Pobres sinais, mas que mostrava grande riqueza. A sinfonia celeste dos anjos que cantam Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, et pax, a paz na terra. Esta sinfonia celeste, ela pode acontecer para você nesse Natal. Existe uma tradição bonita, tantos concertos de Natal, não é verdade? Pois bem, nesses concertos de Natal, nós, seres humanos, queremos simplesmente cantar um pouquinho aqui na Terra, em sintonia com aquele grande concerto dos anjos do céu, para mostrar a alegria. Nasceu para nós o Salvador. Se alegre, confie, coragem. E que isto aconteça também para a sua família e para as pessoas que você ama. Eu sei que muitas pessoas, né, já estão no caminho da salvação, já estão convertidas, já estão em estado de graça, estão seguindo esse caminho, mas que olham tristes para o fato que com a sua família isso não aconteceu ainda. Mas confie, persevere, reze, peça. Né? Peça. Jesus, no Natal, vem para que nós possamos rezar e pedir a salvação. Por quê? Porque o anjo nos diz, né, que esta alegria é para todo o povo. Infelizmente, nem todos serão salvos, mas enquanto estão vivos e estão neste mundo, nós podemos pedir e podemos pedir generosamente. Então, tenha coragem. Vamos celebrar este Santo Natal cheios desta confiança e desta alegria. Alegria de que estávamos perdidos, mas o Senhor veio nos libertar. E libertos,
das mãos dos nossos inimigos, nós o sirvamos sem temor, em santidade e justiça todos os nossos dias. Quero dar essa bênção a você e a sua família. Você receba de verdade esta bênção. Receba não somente do meu coração de sacerdote, mas receba do coração de Deus, do menino Jesus. Uma bênção para você, para a sua família, nas suas necessidades. Que Ele venha como luz para iluminar você e dar as graças que você mais necessita. Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, recordando a saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz e santo Natal.